O Eduardo colocou aqui: professora, quantos capítulos deve ter, no mínimo, a monografia? Por favor, estou pensando em mover alguns para a lixeira. Então, na monografia não tem um limite, um mínimo ou máximo, mas é muito importante que você confira a quantidade de capítulos que a sua instituição solicitou, ou seja, a quantidade de páginas no total. Sabemos que a introdução, metodologia, conclusão, resumo. O resumo nem tanto, é contado mais da introdução, metodologia, conclusão, esses elementos basicamente e análise de resultados. Esses elementos basicamente dão uma média de 10 páginas. Ou seja, se sua monografia, né, seu orientador pediu para você trazer uma média de 30 páginas, então sabendo que esses elementos dão 10, você vai ter que escrever um capítulo numa quantidade que chegue a 20 páginas. Ou seja, porque de 10, que já são esses elementos, precisa de mais 20. Então, para fazer 20, você vai escrever uma média de uns 5 capítulos de 2 folhas cada um. Né? Basicamente, 5 capítulos vai dar uma média de umas 10 folhas, basicamente. Então, é assim que você vai medindo. Não tem uma definição de quantidade, mas você pode se basear pela quantidade que a faculdade pede. Ah, não é 30, é 60. Então, quanto mais folhas for, mais capítulos vai ter. Como o monográfico ele já dá pra gente a quantidade em cada modelo, por exemplo, aqui, conceituando estratégia. Na frente do título tem a quantidade. Então, esse modelo aqui, ele dá 2 folhas. Ou seja, 2 folhas, aí depois mais 2, aí tem 4, mais 2, 6, e assim sucessivamente. Então, contando a introdução, a parte da metodologia, resultado de discussão e conclusão, o que sobrar você acrescenta de capítulo. Então, como eu mencionei, né? Se aqui deu 10 folhas, então você precisa de mais 20 folhas de capítulos. Então, basicamente, são 5 capítulos de 2 folhas cada. E assim sucessivamente. Não tem uma média definida. Mas assim que você gera um capítulo no monográfico, no trabalho, ele já vai te dar uma quantidade média para essa base mesmo do tipo do trabalho. Então, sendo um TCC, ele já vai te dar uma estrutura com 5 capítulos. Aí, se pedir menos ou se pedir mais, você pode editar. Pode tanto remover como acrescentar, tá bom? Se você quiser depois mandar pra gente avaliar, fala pra gente qual é a quantidade que sua faculdade exigiu. A gente pode avaliar os títulos e fazer essa soma pra você. Se você mesmo quiser fazer a soma, é só você entrar aqui na introdução, por exemplo, e ver o modelo. Ó, introdução com citação, 3 folhas. Aí você conta, já tem 3 objetivos. Basicamente, nenhuma folha, né? Então, aqui 3,5, eu poderia dizer, ó, continua sendo 3,5. E a justificativa tá grande, ó. Então, eu poderia contar a justificativa com os objetivos como uma folha. Então, 3 folhas da introdução, mais uma folha desses elementos foi para 4. Aí vem a revisão teórica. A revisão teórica, o primeiro capítulo, tem 2 folhas. Então, 4 mais 2, 6. Aí você vai somando assim. Aqui do ladinho, ó, do monográfico aqui, do título, ele apresenta a quantidade de folhas que tem cada elemento. Então, dá para você contar até a conclusão. Se você chegar na conclusão e dar, por exemplo, 30 folhas, e sua faculdade pediu 30, significa que está no caminho certo. Agora, se a instituição pediu, por exemplo, 20 e deu 30, aí você sabe que você vai ter que diminuir, e assim sucessivamente. Caso você sentir dificuldade na hora de contar, entre em contato com a nossa equipe, manda o seu manual, né, para apresentar a quantidade que precisa ter de capítulos, e também a estrutura para a gente poder fazer essa contagem.